Gente, sejam bem-vindos. Essa é mais uma live especial, onde eu vou falar com vocês sobre as 4 relações entre o temporal, o osso temporal e a ATM, neurologicamente falando, as correlações neurofisiológicas de controle de função dessa estrutura. E para isso, eu peço que você esteja muito atento, porque eu estou trazendo 4, onde apenas um ou dois você consiga entender as suas relações, mas muito distante. Mas ainda existem outros. Porém, eu preciso dar muita base e muito conteúdo para você aqui, tá bom? Então, ó, primeira coisa, Randy, qual a importância de se entender as correlações neurais? Todo sistema, ele precisa de músculos. Eita, desculpa. Opa, desculpa. Saúde, né? Então vamos voltar. Primeira coisa, o que é que eu preciso trazer, né? Eita, vamos nessa. O que é que eu preciso entender? As correlações. Qual é a importância de se entender as conexões neurais entre a ATM e o temporal, entre a ATM e suas relações corporais? A primeira coisa que você precisa entender é que sem nervos a gente não funciona. Sem nervos não tem comando. Sem nervos não tem aferência. Sem nervos não tem propriocepção. Então, o que é importante? É importante que você entenda, assim como todo o corpo, o músculo da perna, o músculo do braço, toda a estrutura do sistema estomatognático também precisa dos seus nervos. E esses nervos, eles precisam de uma permeabilidade, de uma função que esteja equilibrada, que esteja recebendo impulsos, processe no sistema nervoso central e, a partir daí, consiga efetivamente levar uma resposta, uma eferência de acordo com o que for compreendido. Então, nervos, aferência, eferência, função. Coloca aí, nervos igual a aferência mais eferência igual a função. É isso que você precisa ter em mente quando você vai falar de qualquer estrutura, de qualquer função do corpo. A partir desse entendimento, a gente precisa fazer uma imersão, tá? Uma imersão dentro da área que a gente estuda, da nossa área de estudo, que é o sistema estomatognático, que é a ATM. Então, partindo para esse lado, o que é que eu quero trazer para você? A ATM, ela não existe, o sistema estomatognático não existe se não tiver uma boa função neurológica. E dentro disso, é essencial que tanto para o funcionamento, quanto para o processo de avaliação, quanto para o processo de tratamento, esteja claro para você a importância dos nervos para a função da TM. E o osso temporal é chave na relação neurológica. Coloca aí nos comentários. O osso temporal é chave nas relações neurofisiológicas. O osso temporal. Coloca nos comentários, gente. Escreve, participa. Seu aprendizado vai ser muito maior. Tenha certeza que quem participa, que quem copia, que quem interage tem um aprendizado muito maior. Então, o osso temporal é chave neurofisiológica. Pensando nesse processo, o que é que eu quero trazer para você? Eu quero trazer algumas conexões, principalmente os erros que são colocados na prática clínica na hora de atender o paciente. Qual é o principal erro? O principal erro é em não considerar essas relações que eu vou falar hoje. Essas relações neurofisiológicas, essas relações neurais, essas estruturas neurofisiológicas que comandam. E essas estruturas neurofisiológicas que comandam, elas não podem ser esquecidas.
E um primeiro erro e principal é esquecer que existe dentro de toda a condição funcional, dentro de toda a condição patológica, influências desses nervos. E a partir daí, começar a desenvolver a construção clínica. Tá bom? Show de bola? Então, quando você já coloca aí, o osso temporal é chave neurofisiológica, você deve buscar entender quais estruturas neurofisiológicas estão associadas. Então, você começa a acertar dentro do processo de tratamento, quando você coloca na avaliação um ponto de vista dentro da análise neurofisiológica. E aí, essa análise neurofisiológica vai começar a dar clareza para entender se eu tenho um nervo comprometido, as suas estruturas também estão. E essas estruturas que são sintomas, essas estruturas que são queixas do paciente, elas são efetivamente correlacionadas com esse nervo? Então, bora testar. É essa abertura de mentalidade que eu quero. Em fazer você entender. Se tem sintoma, deve correlacionar com o nervo. Se tem nervo, deve correlacionar com o sintoma. Então, ó, coloca aí nos comentários se tem sintoma, correlacione com os nervos. Principalmente com esses nervos que eu vou falar aqui. Fechou? Quem tá comigo aqui, coloca eu. Eu tô contigo, Rani. Coloca aí nos comentários. Por que isso? Porque eu quero trazer o passo a passo para você e que você entenda de forma chave, de forma coerente, tá? Então, dentro do processo, dentro de uma compreensão clínica, quais estruturas neurofisiológicas nervosas têm correlação com o temporal? Essas 4. A primeira delas que eu quero começar aqui com você, para que você fique ambientado com o sistema estomatognático, com a ATM, para que você saiba construir um raciocínio clínico para eliminar a dor do seu paciente de ATM de forma mais rápida, é o clássico, tá? Eu quero que você entenda o clássico primeiro, para depois a gente evoluir. O primeiro deles é o nervo trigêmeo, tá? Tão óbvio, mas tão esquecido, mas tão pouco estudado, mas tão pouco correlacionado na hora da avaliação e do diagnóstico. Quem concorda comigo, coloca aí. Eu concordo. Eu concordo. E dentro desse processo, a gente precisa entender primeiro a estrutura trigeminal, tá? Vamos entender a estrutura trigeminal. A estrutura trigeminal, ela tem 4 núcleos, tem um núcleo maior e tem 3 ramos. Seria assim, ó. Seria assim: 4 núcleos ao nível de tronco encefálico, um núcleo maior convergindo na região temporal e 3 ramos seguindo para a região orofacial. Nesse contexto, se eu tenho o principal núcleo trigeminal, chamado núcleo de Gassner, ou núcleo trigeminal, na região de temporal, toda e qualquer relação que passe via aferência orofacial até o sistema nervoso central vai passar por ele. E toda informação que venha via sistema nervoso central vai passar por ele. E qual o detalhe? Ele está deitadinho lá dentro, lá em cima da fossa média do osso temporal. Então, se tem alteração no temporal, tem possível alteração do trigêmeo. Afetou o temporal, afeta o trigêmeo. Coloca aí nos comentários para que você comece a ter clareza já. Afetou o temporal, afeta o trigêmeo. Coloca aí. E dentro dessa conexão trigeminal, dentro dessa conexão funcional, você precisa entender que
essas estruturas também dependem de outras para o funcionamento, claro, livre de complicações da ATM. Então, a ATM ela faz parte de um sistema. A ATM faz parte de um complexo neurofisiológico. E para você melhorar o resultado do seu paciente, para você evoluir na análise clínica do paciente, gerando clareza na hora de escolher a melhor técnica de tratamento, você tem que integrar essas relações. Por exemplo, nós temos a inervação do crânio, principalmente sensitiva, conduto auditivo para frente, ramo oftálmico, maxilar e mandibular, trigeminal. Conduto auditivo temporal para trás, coluna cervical alta. Ou seja, o osso temporal está envolvido por correlações trigeminais e por correlações cervicais. O que eu quero dizer com isso? E aí a gente entra na segunda estrutura neural, que são as estruturas de cervical alta, as relações cervicais com o osso temporal, com as suas inervações locais, com o plexo cervical, que joga seus ramos para essa estrutura e que muitas vezes gera sintomas no paciente, como a neuralgia de Arnaud, com essa sensibilidade afetando a porção temporal posterior, occipital e cervical alta. Então, a gente já começa com o temporal e o trigêmeo, juntamente com os ramos cervicais. Então, dois grupos de nervos que precisam estar equilibrados para não ter minimamente sensibilidades crânio-cérvico-mandibulares. Quem concorda comigo, coloca aí. Eu concordo. Eu concordo. Quem coloca aí, quem está entendendo aí e coloca aí, eu concordo. É importante, gente, que você esteja comigo, que você esteja acompanhando, que você esteja seguindo cada passo que eu estou querendo dar para você que você saiba eliminar a dor do seu paciente de ATM, para que você saiba melhorar o bruxismo do seu paciente, para que você saiba entender a característica diagnóstica desse seu paciente que chega com zumbido, que chega com dores de cabeça. Quem tem paciente assim, multifacetário, multissintomático, é extremamente importante. Extremamente importante. Tá? E partindo desse processo, a gente falou de duas conexões neurais. Então, veja, a gente já entra em mais um erro clássico, de achar que, muitas vezes, a dor de cabeça, a dor orofacial, a dor na ATM, não se correlaciona com estruturas do crânio, com neurofisiologia, com músculos, com integração desse sistema. É impossível você ter um resultado de excelência, você ser referência, se você não conectar todas as estruturas neurofisiológicas no processo de avaliação, diagnóstico e tratamento. Partindo disso, a gente fala aí de um ponto-chave, mas também de outras correlações que é preciso ser feitas, são necessárias, né? Vou pular para o terceiro nervo que afeta, e vamos falar assim, indiretamente a ATM, tá? Nós temos um nervo, uma estrutura neurológica que sai dessa relação do temporal com o occipital
e vai inervar dois músculos importantíssimos para a nossa dinâmica de tensão muscular e da postura de cabeça e pescoço. O nervo acessório, 11º par craniano, ele inerva, ele controla, traz uma função neurofisiológica associada com o ECOM, esternocleidomastoideo, e o trapézio, músculo extremamente importante nessa conexão temporo-occipital e com essa posição de cabeça e pescoço. Quem quer uma dinâmica, coloca aí. Eu quero uma dinâmica. Coloca aí nos comentários. Quero uma dinâmica. Essa dinâmica vai te dar clareza. Vai te dar clareza sobre isso. Sobre o quanto esses músculos, essas conexões neurofisiológicas são capazes de afetar a ATM. São capazes de te fazer errar dentro do processo de tratamento. São capazes de te colocar em uma condição de dúvida. E se você quer avançar no processo terapêutico, você quer evoluir no processo terapêutico, eu quero de fato que você entenda todos esses detalhes. Vamos ativar aqui, olha aí, a galera participando, show de bola. Vamos ativar aqui apenas o esternocleido-occipitomastoide, o ECOM, do lado direito. Aqui, ó. Essa estrutura que vem do mastoide até essa região externo-clavicular. O que é que eu quero? Que você realize uma contração dessa musculatura. Como você vai realizar uma contração dessa musculatura? Inclinando e rodando. Olha só, ó. Inclinei homolateral e rodei. O que é que esse encurtamento, essa contração gera? Olha agora aqui o posicionamento das minhas ATMs. Eu começo a ter um desequilíbrio de cabeça e pescoço, uma dinâmica onde eu abro a boca de forma assimétrica, onde esse contato dentário é mais fácil do que o contato dentário da ATM mais alta. É verdade ou não? Coloca aí. É verdade. Quero saber de vocês. É verdade. Então, um tônus alterado nessa musculatura, devido a um impulso neurológico exacerbado, pode alterar a postura da cabeça e pescoço, pode alterar o nível da ATM e, de médio a longo prazo, gerar compensações no sistema estomatognático do estalido comprometimento. Caraca! Quem gostou, aperta no coraçãozinho aí, bem muito aqui. Quem gostou, aperta no coraçãozinho aí, bem muito. Quem gostou, aperta no coraçãozinho aí, bem muito mesmo, bem muito, bem muito, bem muito, bem muito. Por que eu quero que você faça isso? Entenda. Para você tratar o seu paciente, ter uma sequência diagnóstica, você precisa ter técnica, ter método, ter clareza, buscar um passo a passo, uma dinâmica para poder encontrar cada ponto desse de conflito. A gente trouxe o trigêmeo, a gente trouxe, falamos da coluna cervical, e veja como uma coisa vai afetando a outra. Eu tenho um impulso, um comprometimento temporo-occipital que afeta o impulso, o tônus do meu ECOM. Porém, essa tensão levemente exacerbada tira do eixo minha posição de cabeça e pescoço, gera a acomodação tônico-postural da minha coluna cervical, que vai irritar, que vai comprometer cervical alta, gerando um acúmulo de agressão, acúmulo de estímulos nocivos. Acúmulo de estímulos nocivos, aumento da possibilidade de comprometimento do sistema estomatognático. Caraca! Ou seja,
Um nervo compromete os outros e aumentam os sintomas. Coloca aí nos comentários. Um nervo está afetando o outro e aumentando os sintomas. Faz sentido para vocês, gente? Olha, um nervo afetando o outro, aumentando os sintomas. Caraca. Caraca. Olha onde a gente chegou. Olha essas conexões neurais que te traz, que conecta. Olha essas possibilidades. E eu estou trazendo de forma óbvia para abrir a sua mentalidade sobre o processo terapêutico, diagnóstico, avaliativo, de anamnese para o seu paciente, sem correlacionar estruturas como escaleno, suboccipitais, suprainfraioides. Todos esses podem estar afetados também, gerando todas as outras repercussões. Então, a ATM não é isolada. É parte de um complexo. Coloca aí nos comentários. A ATM não é isolada, é parte de um complexo. Gente, isso é surreal. Abre a mentalidade, coloca você em uma posição estratégica na hora que está frente a frente com o seu paciente. Traz teu papel, tua caneta, escreve, assiste esse conteúdo com amor, com carinho, com dedicação para efetivamente aprender. Eu não tenho limite de conhecimento para passar para vocês. Agora, eu preciso te dar um passo a passo, nivelar você desde a relação básica à construção clínica. Show? Show de bola? Sensacional, gente. Quem está gostando aí, coloca aí, estou adorando, quero saber de vocês, vocês estão gostando, tá? Partindo desse processo, né? Outro grande erro que acontece é não correlacionar as estruturas neurológicas adjacentes. Não correlacionar a cervical, não correlacionar o acessório, não correlacionar o trigêmeo. Esse é um erro clássico. Não correlacionar essas estruturas, não trazer discernimento entre as estruturas que estão acometidas com os nervos que estão sofrendo. E aí, negligenciar pontos chaves da avaliação, que vai fazer com que você escolha melhor uma técnica de tratamento ou não. Tá? Veja que coisa sensacional. Sensacional. Vocês, referência em ATM, vocês precisam buscar a excelência. Precisam buscar entender o corpo. Precisa buscar entender como essas relações se conectam para que seu corpo consiga, o corpo do seu paciente consiga responder rapidamente, tá? E a partir daí construir efetivamente um raciocínio clínico eficaz e matador para gerar resultado. Show de bola! Eu passei para vocês trigêmeo, passei para vocês já correlação cervical e passei para vocês já correlações do nervo acessório. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu quero trazer uma correlação mágica, uma correlação que você não entende como isso acontece. Que é o seguinte, basicamente, você precisa entender isso como uma dinâmica. Eu vou fazer uma dinâmica aqui para vocês, tá? Ó,
Se você pega seu rosto, na região aqui do zigomático, você pega e traciona. Todo mundo pega aqui, ó, traciona para cima. Traciona para cima. Ó, traciona para cima. Tenta abrir e fechar a boca. A resistência é maior ou menor de um lado para o outro? Mais fácil ou mais difícil? Ó, perceba. Agora, faz isso aqui atrás. Abre e fecha a boca. O que é que acontece? Se eu tenho uma tensão miofacial alterada em uma parte do hemicrânio, se eu tenho uma tensão miofacial alterada em região supraioide, o que é que vai acontecer? Simplesmente vai gerar um comprometimento da função. Um lado vai se mover mais fácil e o outro lado vai ter a resistência, vai ter o comprometimento. E quem está ligado a esse teste, a essas estruturas? Qual nervo representa essas estruturas que eu testei aqui? Fale aí para mim, quero ver quem sabe. Qual nervo é um nervo que correlaciona essas estruturas? Qual nervo? Fale aí para mim. Quero saber de vocês. Trigêmeo? Não. Qual nervo? Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Nervo facial. O nervo facial, todo mundo fala, é o músculo da mímica facial. O músculo da mímica facial, ele gera tensegridade, tensão, mais integridade para o sistema. Os músculos da mímica facial mantêm tensões, mantêm pontos firmes que precisam ser mantidos para a mandíbula e os músculos mastigatórios funcionarem bem. Caso contrário, você tem uma conexão, uma alteração do ritmo mandibular de um lado em relação ao outro. Geralmente, a gente tem afecção do nervo facial através de um lado em relação ao outro, um comprometimento unilateral em relação ao outro. Então, se eu quero entender possíveis alterações do meu sistema estomatognático, da ATM, da minha estrutura, eu preciso entender como esses músculos das mímicas estão, qual a sensibilidade, qual o tônus, se esse tônus, dois supraioides posteriores, estiloioide, digástrico posterior, que tem inervação do facial, como é que eles estão? Como eles podem estar gerando resistência no movimento mandibular? Como eles podem estar afetando o sistema mastigatório, gerando preferência ou resistência? Faz sentido para você, gente? Coloca aí, faz sentido ou não? Veja, eu estou trazendo pontos, coisas, divisão diferente. Por quê? Dentro de um método, claro, que a gente desenvolveu, a técnica, ela precisa ser a última estratégia. A técnica é importante, nós temos dezenas de técnicas de tratamento, mas não adianta se você não correlacionar a função de cada estrutura desse complexo neurofisiológico no qual a ATM está envolvida. Se você quer tratar ATM, quer tratar bruxismo, quer tratar estalido e pensa em relaxar a musculatura, em colocar placa,
colocar aparelho ortodôntico sem antes entender, avaliar, diagnosticar, fazer diagnóstico diferencial dessas estruturas, ao invés de você estar trazendo um tratamento, você pode estar afetando toda a terminação neurofisiológica e aumentando a hiperatividade trigeminal, facial, raízes cervicais. Veja, a ATM parece simples, mas não é. Coloca aí nos comentários, a ATM parece simples, mas não é. E eu não quero, de forma alguma, aqui, causar desespero para quem já trabalha, já atende. Tenho vários alunos dentistas, tenho vários alunos bucomaxilos, ortopedista funcional dos maxilares, vários. Tem até o Renato, que é dentista aí, que está participando, e tem outros talvez aí. Mas o que eu quero é que vocês parem de cometer erros básicos por falta de conhecimento, tá? E que existem possibilidades, método para que você evite que seu paciente sofra tanto. Quem aí conhece uma pessoa que coloca aparelho ortodôntico e sofre de morrer quando aperta o aparelho? E tem pessoas que não sofrem tanto. Seja esse complexo de um não está adaptado e esse complexo estomatognático do outro está funcional. Esse outro que não sofre, muitas vezes, é liberado rápido do tratamento ortodôntico, tem uma progressão, uma evolução rápida. Já esse outro que resiste, demora mais, que tem mais dor. E quando tira, acaba o tratamento, tudo volta como era antes. Quem é dentista e puder me ajudar a confirmar com isso, diga se não é verdade. Então, eu trago uma reflexão para que os pacientes comecem a ser mais compreendidos funcionalmente, compreendidos nessa estrutura, e a partir daí ter a causa do seu problema solucionada. Solucionada. Caso contrário, fica difícil. Fica difícil tratar a consequência como causa e impossibilitar a evolução, a dinâmica clínica do paciente. Então, ó, a gente falou aqui, basicamente, de trigêmeo, suas correlações trigeminais anatômicas, núcleo de trigeminal, núcleo de Gaster, fossa média, suas correlações anteriores, suas correlações posteriores a nível interno do crânio, no tronco encefálico. A gente tem a importância da correlação posterior do crânio com ramos de plexo cervical, que traz inervação do crânio e parte posterior do temporal, que tem correlação com sensibilidades da região de fossa média, onde se localiza a ATM, onde pega estruturas de feixes de ramo de músculo temporal posterior. Partindo disso, a gente começou a entrar, a buscar algo muito básico dentro da estrutura tônico-postural, a correlação do nervo acessório, inervação de esternocleidomastoide, alteração de postura, nível esternocleidomastoideu afetando a ATM, abertura, fechamento comprometida. E evoluímos para uma conexão, para as relações entre o facial e a função mandibular. Coloca aí, sensacional. Sensacional. Eu vou fazer mais uma dinâmica. Quero que você, de forma clara, escolha um lado do seu ombro e contraia, tá? Contraia com força o seu trapézio. Eu vou fazer isso, tá? Ó. Contrair o trapézio. Ó. Não contrair o ECOM, não contrair o ECOM e contrair o trapézio. O que é que aconteceu com a tensão do meu trapézio?
alteração de posicionamento e cabeça. Quem aí tem paciente que chega no consultório com muitas tensões nos ombros, com muitas tensões cervicais? Quem aí tem paciente reclamando, ou até mesmo você reclamando, e às vezes começa a perceber peso na mandíbula, queixa na abertura, um estalido ou outro? Olha só como as coisas vão sendo conectadas. Olha só como é importante que você tenha um método, uma consistência de avaliar cada ponto, cada estrutura e visualizar como cada ponto pode estar afetando a ATM e gerando compensações contralaterais, por exemplo. E gerando crânio-cervicalgias. Então, o que é que eu quero de vocês? O que é que eu sonho para vocês? Que vocês acordem, que vocês busquem, e com toda clareza, gente. A maioria de vocês sabe, a gente tem um método desenvolvido por mim. E o que eu estou falando aqui é esclarecendo pontos chaves onde você precisa disso. E eu não estou falando agora que nem inscrição está aberta, acabamos e começamos uma nova turma. Eu só estou trazendo clareza que dentro da condição hoje que você tem de estudo, de conhecimento tradicional, com toda a sinceridade e toda a franqueza, é mais fácil você piorar o seu paciente do que você tratar. Por que eu estou falando isso? Por conta das deficiências, por conta dos comprometimentos que existem do ponto de vista diagnóstico e terapêutico para com os atuais procedimentos de tratamento da ATM. Quem concorda comigo, coloca aí. Eu concordo. Coloca aí, eu concordo. Porque é preciso evoluir nesse entendimento, nessas correlações, tá? Então, eu fiz questão de trazer um conteúdo onde você possa visualizar, entender, independente se você é fono, se você é fisioterapeuta, se você é dentista, e você possa abrir a sua mentalidade para uma nova perspectiva, uma perspectiva onde o paciente não é um apertamento, não é um estalido, não é um bruxismo, ele é um complexo neurofisiológico, biomecânico, um complexo com uma tensegridade que deve ser mantida, de correlações de forças externas, internas, profundas e neurofisiológicas intensamente, tá? Intensamente, tá?